Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje foi uma sugestão de uma seguidora muito querida, a Natane. Ela queria saber como que é o meu hábito de leitura, porque para ela eu sempre estou lendo muito, terminando um livro, começando outro, terminando, começando. Então ela me deu essa sugestão e eu fui atrás de uma tag que cobrisse todas essas dúvidas de hábitos de leitura, tipo, quantos livros você lê ao mesmo tempo, como surgiu esse amor pela leitura. E eu achei uma tag bem antiguinha aqui no YouTube, e as grandes booktubers responderam essa tag. Eu também achei um vídeo mais recente, então vamos conversar um pouco sobre como eu leio, que é o nome da tag. Bom, a tag é composta por 7 perguntas. Eu tô aqui com o meu caderninho. E a primeira delas é: como você descobre sobre novos livros para ler? Bom, eu sigo muitas páginas no Instagram que as pessoas falam de livros, então eu descubro muita coisa por lá. Mas eu também descubro muita coisa pelo YouTube. Eu sigo muitos canais, muitas pessoas que falam sobre livros. Basicamente é o que eu sigo no YouTube. Então eu pego muitas dicas dessas pessoas, né? Mas assim, pessoas que basicamente têm o mesmo tipo de gosto literário que o meu. No Instagram eu sigo muito as dicas que a Jocasta Vilela passa lá no seu Instagram. A gente tem basicamente o mesmo gosto literário. Eu amo as dicas que ela passa lá. E aqui no YouTube também tem várias booktubers grandes, pequenas, né? Que também eu gosto muito. Então, basicamente, é por meio do Instagram e do YouTube que eu acabo descobrindo novos livros. A segunda pergunta é: como você entrou nesse mundo da leitura? Desde muito nova mesmo. Eu sempre tive o incentivo da minha mãe. Então, desde criança, ela comprava revistinhas em quadrinhos, né, gibis, Turma da Mônica, Pato Donald, Tio Patinhas. Então, eu sempre tive esse hábito por causa da minha mãe. E aí, depois na adolescência, por conta dos estudos, eu acabei deixando de lado, né? Mas eu comecei lendo Crepúsculo. Eu fui pegar o livro do Crepúsculo para exemplificar. Então, assim, na adolescência, ali por volta do primeiro, segundo ano, né, do ensino médio, eu conheci Crepúsculo por meio de uma grande amiga que tinha os livros e que fez tipo um revezamento entre amigas, né, para ler Crepúsculo. E foi Crepúsculo que me fez voltar, né, esse mundo de leitura, conhecer novas leituras. Depois de Crepúsculo, né, eu li toda a saga no ensino médio. Aí eu dei uma parada e voltei quando eu estava no mestrado, na faculdade. E aí eu voltei com o livro da Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você. Fui pegar o livro também da Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você. Foi o grande responsável pelo meu hábito de leitura, né? A partir desse livro aqui, eu comecei a ler livros sem parar, basicamente. Eu termino um, começo outro, termino um, começo outro. Então, esse aqui foi o grande responsável. Essa é uma das minhas autoras favoritas. Então, desde 2017, que foi quando eu li esse livro, eu venho lendo ininterruptamente. Então, foi assim que eu entrei nesse universo da leitura. A terceira pergunta é: como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Eu acho que quanto mais a gente lê livros diferentes, a gente vai adquirindo o gosto, né? Vai descobrindo o que realmente gosta de ler. Eu passei pelos livros de fantasia, né? Desde quando eu li Como Eu Era Antes de Você, né? Romances contemporâneos eu li bastante. Basicamente li todos os livros da Jojo Moyes. Eu acho que faltam 2 livros ainda dela publicados aqui no Brasil para eu ler. Mas eu passei pelos livros de fantasia, eu li Trono de Vidro, somente esse.
mas eu li Corte de Espinhos e Rosas, os 3 primeiros livros. Os livros de fantasia não... Eu gostei na época, mas eles não são mais o gênero que eu gosto de ler, porque acho que demanda muito da minha cabeça, né? Muita coisa para imaginar, eu fico um pouco perdida nesse universo, né? Que os livros de fantasia têm. Eu também li muito livros de romance de época. Li os livros da Julia Quinn. Eu acho que eu li até o livro da Francesca. Acho que sim. E também li muitos livros da... Acho que eu não peguei. Os livros da Lisa Kleypas. Também eu tenho a coleção As 4 Estações do Amor. Então, li muitos livros de romance de época de várias autoras. E comecei a perceber que os livros, eles são basicamente a mesma historinha, né? Assim, não... Comecei a não mais me identificar com esse tipo de leitura. E aí eu voltei para os livros de romances contemporâneos, que eu gosto muito. E também gosto muito dos livros de romances históricos, né? Como, por exemplo, esse aqui, que romances históricos, né? Que se passam em épocas atrás, e também romances que a gente tem presente e passado, como muitos livros da Lucinda Riley, que também é uma das minhas autoras favoritas. Gosto muito dos livros de ficção histórica, né, que as autoras pegam fatos históricos que aconteceram de verdade e inserem dentro das suas histórias. Eu gosto muito, como por exemplo Outlander, é um desse tipo. Esse aqui também tem... Eu ainda não li, mas ele também tem ficção histórica, né? As Aviadoras. E eu li muito essa autora nos seus romances de época. Li bastante ela, a Lorraine, gosto muito dela. Então, é basicamente isso. E hoje eu também tenho buscado ler mais livros da literatura brasileira, tenho conhecido mais, que era uma falha minha não ler tantos livros assim da literatura brasileira. Hoje em dia eu tenho inserido mais isso na minha rotina de leitura. A quinta pergunta é como você... Não. A quarta pergunta. Com que frequência você compra livros? Eu basicamente comprava um livro por mês. Mas esse ano eu comprei pouquíssimos livros. Acho que, né, de janeiro até junho eu não comprei nenhum. Em junho eu acabei comprando um box da Simone de Beauvoir. E agora no Prime Day eu comprei o livro As Meninas, o livro Defeito de Cor. E comprei esse aqui que tá sendo a minha leitura atual, né? Na verdade, a loja de cartas de Seul e As Meninas. Eles dois são as minhas leituras atuais, foram os que eu comprei. Então, eu comprei bem pouco, acho que 5 livros esse ano. Então, tá sendo, assim, bem lucrativo, porque eu me propus a comprar menos livros. Eu tenho muita coisa ainda que eu não li aqui na minha estante, então eu quero aproveitar para ler e depois ir renovando, né, a minha estante. Não tenho muitos ainda que eu não li. Basicamente, a minha estante eu li quase toda. Mas eu quero ainda, né, aproveitar, ler esses livros que eu tenho aqui para depois comprar outros livros e também aproveitar as grandes promoções, né? O Prime Day para mim foi ótimo. Então, aproveitar as grandes promoções para comprar os livros, que é muito mais interessante, né? Agora sim, a quinta pergunta. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu acho que eu sou, assim, super de boa. Um dos últimos livros que eu li, eu não gostei do final, foi Como Tigres na Neve. Aconteceu uma coisa lá com o protagonista que eu não gostei. Basicamente, quando isso acontece, eu vejo todo o contexto do livro, né, da história, o que levou a história a dar aquele final, né? Então, assim, meio que analiso todo o contexto
e verifico se a história foi boa ou não no meu conceito. Então eu levo assim muito de boa, geralmente. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Eu basicamente não espio. Eu já peguei alguns spoilers, antigamente eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais. Então, às vezes, nem ler a sinopse eu não leio, né, dos livros. Então, às vezes a sinopse dá um grande spoiler, né, então, às vezes eu não leio, depende. Mas olhar a última página, não, porque tira toda a graça da história. Bom, uma das curiosidades também é como eu leio, né, no caso. Basicamente, eu leio 2 livros por vez. Como eu falei, eu tô lendo As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e A Loja de Cartas, de Seul, né, que é uma ficção de cura. Então, eu basicamente leio 2 livros. Às vezes eu leio um físico e um e-book, mas dessa vez eu tô lendo 2 físicos. Então, aí dá a impressão que eu leio muito, mas não, eu até tenho um hábito de leitura muito assim, devagar. Eu leio um livro, tem gente que lê um livro de 300 páginas, 400 páginas em um mês. Eu não consigo. Eu levo, o quê? 2 meses para ler um livro, ou às vezes um mês e meio. Então eu demoro, assim. Até porque eu trabalho, né, e não tenho tempo livre para ler. Eu leio basicamente à noite, depois do trabalho. E dependendo muito da quantidade de páginas, eu leio um capítulo. Então demora, né? Então é basicamente isso. E depende também do livro se eu faço marcações. No caso de As Meninas, eu tô fazendo. Nem todo livro eu faço marcações. Antigamente eu não riscava os livros, hoje em dia eu até risco com lápis e faço essas marcações com os post-its, né? Mas tem livro que eu não faço, por exemplo. A Loja de Seul, eu apenas estou fazendo marcações com lápis, mas eu não estou colocando os post-its. Então também depende muito da história, né? Por exemplo, esse livro aqui, A Vila dos Tecidos, eu não fiz nenhuma marcação de lápis e nem fitinha, né? Post-it. Então depende muito da leitura e do que eu tô achando da leitura. Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Eu acho que pra gente criar o hábito de leitura e, né, inserir isso na nossa rotina, né, encaixar a leitura na nossa rotina, não a nossa rotina nas leituras. Eu leio mais à noite e leio um pouquinho, 10 páginas ou menos do que isso, depende muito do meu dia. Tem dia que nem leio, eu não leio, de tão cansada que eu estou, não vai. Às vezes, assim, final de semana, por exemplo, eu não leio. Eu leio basicamente na semana, que eu acho que é uma forma de desestressar um pouco a mente, né, do trabalho. Os livros, né, a leitura tem muito isso na minha vida. Então, é um pouquinho a cada dia eu acho que a gente vai adquirindo, né, esse hábito de ler. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Quero conversar com vocês. Se você ainda não segue aqui o canal, se inscreva. Seja muito bem-vindos. E estou muito feliz com os inscritos aqui do canal. É basicamente uma sala de aula que estão aqui comigo, vendo os meus vídeos, né? Eu estou muito feliz com isso, pela receptividade dos vídeos. E me sigam aqui, me sigam no Instagram. A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!